Olha nós aqui outra vez de novo com o programa Simples Expressão, diretamente de São Paulo, da TV Mundi, a TV da Beré e do Cláudio José para todo o Brasil, para todo mundo, também pela internet e também retransmitida pela TV SEI, a TV do Conselho Espírita Internacional. O meu entrevistado de hoje é alguém muito querido, mas não só querido só por mim, mas por você, telespectador, que já o conhece há muito tempo. Para começar, ele já participou de vários programas meus. E também é um dos maiores comunicadores da nossa querida Rádio Boa Nova, a emissora espírita que gera luzes de Guarulhos, aqui de São Paulo, para todo o Brasil. E também da nossa TV co-irmã, a TV Mundo Maior, das Casas André Luiz, que merece de nós, todos os espíritas do Brasil, todo o carinho como merece a nossa TV SEI. Ele é simplesmente um amigo que passa a abraçar vocês com todo o amor que lhe é peculiar. O advogado, o psicólogo e o comunicador, Dr. Adão Nonato. Seja bem-vindo, Adão. Obrigado, Alamar. O Alamar me deixa emocionado, né? Amigão como é, já fizemos tantas coisas juntos, né? E nós ficamos muito felizes de podermos estar aqui mais uma vez, irmanados nesta causa. Que bom, né? Não é a causa nossa, né? A causa dele, né, Alamar? É verdade, né, Adão? E fazendo coisa que a gente gosta, que é espiritismo e comunicação, com televisão e rádio, já que TV é a sua praia. Como é que está seu programa na TV Mundo Maior? Fala para nós aí, como é que está lá? Na TV Mundo Maior eu comecei fazendo o programa Uniluz, que depois o programa Uniluz, por algumas circunstâncias também dos próprios entrevistados, né, de problema de produção, saiu do ar, e nós agora estamos com o programa Alma Querida, que é um programa que era feito no rádio e passou a ser feito na TV, onde nós respondemos e-mails. E o programa Alma Querida é gravado toda terça-feira e vai ao ar durante a semana. E agora a TV Mundo Maior está também retransmitindo os programas que eu faço na emissora de rádio. Na rádio, né? Na rádio, diretamente do estúdio, estão transmitindo Limiada Nova Era nas quintas-feiras, às 9 horas, e o Atração Suprema na quarta-feira, às 9 da noite, às 21 horas. Então são os 3 programas que estão na TV Mundo Maior. Que bom, Adão. Eu quero, inclusive, aproveitar e falar para esse telespectador que continua vendo as nossas televisões, TV SEI, TV Mundi, TV Mundo Maior, pela internet, deixa de ser miserável. Compra um receptor de satélite. Eu estou cansado de falar aqui, é baratinho. Hoje, você, espiritaiada do meu Brasil, você já tem 3 canais de televisão via satélite. Com uma variedade de programação maravilhosa. Está aí a TV SEI com sua programação linda, várias palestras do nosso Divaldo, Raul, Simonete, Alberto Almeida, Décio Andola e Adenal, e tanta gente boa. A TV Mundo Maior também, que entrou antes. E agora a nossa TV Mundi daqui, uma TV espiritualista. O que falta para você colocar um receptor de satélite na sua casa? Você que já tem uma antena parabólica, coloque mais uma num receptor. Você pode botar 1, 2, 3, 4. Na minha casa, por exemplo, eu pego mais de 300 canais. É muito? É tanto assim não, porque tem gente que pega mais de 1000 canais digitais. Inclusive, essa semana agora, eu estarei colocando à disposição dos meus amigos para venda uma novidade, um receptor de satélite, que além de ser HDTV, é 3D. É sim, você que está com vontade de comprar uma televisão 3D em terceira dimensão, mas aí na sua cidade não tem nenhum canal ainda em 3D, já tem canal 3D no satélite e você pode assistir na sua casa. Vamos começar a fazer perguntas para o Dr. Adão Nonato? Vamos preparar? Caneta, papel na mão? Anote o telefone para você fazer ligando para agora, que a Tina, a dona Pata, está ali para receber o telefonema. O telefone é 011, porque é São Paulo, 2876-1085. Está aí no vídeo, 2876-1085. Ou para o e-mail alamar@tvmundi.com.br, com cópia para o tradicional e-mail que você já conhece, que é o alamar@redevisão.net. Faça a sua pergunta agora, porque estamos ao vivo diretamente de São Paulo. Mas eu já tenho pergunta de telespectador aqui para o Adão, posto que eu comuniquei com antecedência, por e-mail, para os inúmeros amigos leitores, e o meu querido amigo Carlos Lopes, lá de São Lourenço, Minas Gerais, grande Carlos Lopes,
grande elemento que acompanha desde o primeiro Espiritismo via satélite, já pergunta para o Adão: Alamar, amigo velho, quero saber do Adão Nonato o que ele poderia nos falar sobre as eleições que se aproximam. Vários candidatos apoiam o aborto e demais ideias autoritárias. Como o espírita consciente deve se posicionar neste momento? Bem, o espírita consciente é claro que se posiciona contra isto, mas não deve ficar numa paranoia se esses candidatos forem eleitos e se for aprovada uma lei pró-aborto, uma lei autorizando o aborto. Se isso acontecer, vai ser apenas um desafio maior a nós espíritas, para que nós incrementemos a nossa atividade, todo o nosso processo de conscientização das pessoas, para que elas possam tomar decisões de maneira adequada. Porque é muito melhor você não fazer, mas se você for autorizado a fazer, é muito importante que você saiba se deve fazer ou não. Muitas pessoas que ficam em dúvida, já me telefonaram, por exemplo, na rádio, uma moça que ela tinha o conselho médico de que abortasse. Os pais queriam que ela abortasse. O sogro e sogra queriam que ela abortasse. Ela e o marido e uma tia não queriam abortar porque o bebê tinha uma malformação. Nós explicamos no rádio por que não devia abortar. A menina, o programa era feito de manhã e foi reprisado à noite. Os avós assistiram e a menina nasceu, recebeu o nome de Vitória. Eu recebi fotografias periódicas da menina, cheia de tubinhos no hospital, depois menos, depois menos, depois menos, agora está aí, linda, maravilhosa. E os pais felizes da vida. E muitos outros abortos foram evitados por causa daquele programa. Pessoas do Brasil inteiro acabaram mandando e-mails e ligando, porque aquele esclarecimento ajudou muitas pessoas. É claro que se for aprovado, vai ser uma coisa muito ruim. Mas como tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, vai ser um desafio a nós espíritas. Vamos educar melhor os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens, as pessoas que estão à nossa volta. Vai ser simplesmente um desafio maior. Quando você fizer a sua pergunta para o nosso programa, não esqueça de colocar a sua cidade e o seu estado. Se você está no exterior, diga qual é o país, que nós teremos o prazer de ler aqui. Eu recebo um e-mail muito carinhoso do Luiz Reino, não sei de onde é que Luiz é. Olá, Alamar, meu nome é Luiz e gostaria de parabenizar você pelo programa. Hoje em dia é muito difícil encontrar programas com qualidade e, acima de tudo, respeito pelo telespectador como o seu. Mais uma vez, parabéns e muito sucesso. Eu que agradeço pelo seu carinho, viu, Luiz? Tudo de bom para você. O mesmo Carlos Lopes diz o seguinte, me passa a notícia aqui, que eu andei sabendo também hoje de manhã, quase não acreditei, mas vamos lá. Ele diz o seguinte, infelizmente o filme Nosso Lar, que estava na internet com a votação 70% como o filme preferido pelos brasileiros para concorrer ao Oscar, foi tirado da disputa e escolheram o filme do Lula no lugar dele. O Lula não estava nem em 10º lugar, estava lá atrás, pouca votação. Porque o primeiro foi Nosso Lar, depois o Chico Xavier e depois vários outros com votação pequena. No Nosso Lar, que é um verdadeiro campeão de bilheteria, que está um sucesso enorme no Brasil inteiro. Agora, foi preterido por um filme, não se sabe quais razões. Detalhes, quem tomou a decisão foi o Ministério da Cultura. Eu tenho a impressão que está explicado, Carlos. Mas o Carlos pede aqui que eu pergunte aos telespectadores do programa o que eles acham disso aí. É um negócio sério, né? Mas tem mais pergunta aqui para o Adão, dessa vez vem dos amigos gaúchos lá do Rio Grande do Sul, obviamente, de Taquari. Olá, Alamar, estou enviando este e-mail para pedir informações sobre o livro Sexo Além da Morte, do médium R.A. Ranieri, o grande Ranieri, lá de Guará. Gostaria de saber se as revelações que se encontram nele têm confirmação em alguma outra obra, pois o médium diz, orientado por André Luiz, e no livro cita Chico Xavier e Emmanuel. Fiquei um pouco chocado com esta obra. Sei que ainda usamos a energia sexual de maneira errada, mas as consequências relatadas no livro me deixaram preocupados. O que o doutor Adão acha disso? Bem, eu vou dizer uma coisa. O que o livro relata realmente é preocupante, mas é muito importante levar tudo aquilo em consideração, porque realmente o uso que nós fazemos das energias sexuais
levam àquelas consequências, sim. Como é que nós podemos afirmar isto? Pelo que nós temos de experiência, de terapias de vidas passadas, que nós fazemos com pessoas, por exemplo, a moça que chega no consultório e com 1000 problemas, e de repente achamos que devemos investigar qual a relação dela com a figura masculina, e quando falamos do pai, ela quase que surta no consultório. E aí ficou evidente pelas recordações que ela no passado havia sido uma mulher de bordel e um monte de homens rastejando em torno dela. Um rastejava mais que os outros, aquele que era o pai desta encarnação. E ela rastejava por um deles, que era o pai desta encarnação. Morreram e no plano espiritual acontece aquilo que você viu no livro, e eles ficaram como que numa verdadeira dependência de droga um do outro. Resolveram encarnar como pai e filha para que pudessem superar aquela dependência. Aos 12 anos, quando ela entrou na puberdade, os inimigos do passado dela e do pai fizeram a desgraça. O pai a estuprou. E ela passou a ter uma vida de verdadeira loucura. Com o marido, com quem veio se casar depois, com os 2 filhos, com as pessoas do lugar onde ela trabalhava, até que ela tomou conhecimento de tudo isso e passou a ter um outro comportamento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus que abençoe aqueles que possam ler os livros e se impressionarem com eles. Pois é, um aviso aos meus queridos amigos de Poços de Caldas e Guaxupé. Eu estaria fazendo uma palestra amanhã, conforme anunciei, lá em Poços de Caldas, e a Sônia divulgou também em rádio e televisão aí. Só que nós fizemos o acerto de última hora, estaria viajando para amanhã, porque eu vou até Guaxupé, no sul de Minas, e ficou para a semana que vem. Então eu farei a palestra dia 1º em Poços de Caldas, dia 2, que é o sábado, é sexta-feira que vem, de amanhã 8. Dia 2 em Guaxupé, a pensão minerada pode preparar pãozinho de queijo e tudo que o espírita aqui tem direito, de preferência fluidificado. E no domingo, de novo lá em Poços de Caldas, avise aos amigos aí, os amigos de Guaxupé, conversem com o Ismael no 035-8822-5557. É o nosso querido amigo que está organizando. Então, amanhã não vai ter a palestra. Os amigos de São João da Boa Vista aí que disseram que vão lá. E eu quero falar do nosso anjinho, o nosso anjinho do MSN, que nós estamos sorteando em cada programa para as pessoas que estão fazendo as perguntas para cá, por e-mail ou por telefone. Todo final do programa, nós estamos, não é dar um brinde apenas ao nosso telespectador. É uma beleza esse anjinho. Você bota no MSN no seu computador, se a pessoa estiver bem humorada lá do outro lado, ele consegue perceber, acende uma luzinha azul ou verde. Se a pessoa estiver mal-humorada, é uma luzinha diferente. É uma beleza isso aqui quando você liga no seu computador. Mas vamos para mais um intervalo, a gente volta já. Bom, o Alamar é meu antigo amigo, né? E sempre que eu posso, eu entro em contato com ele, dou entrevistas para ele. Ele é um grande e fiel divulgador da doutrina espírita. Meus parabéns. Simples expressão diretamente da TV Mundi para todo o Brasil e o mundo, também transmitido pelas ondas da TVCI, a TV do Conselho Espírita Internacional. Meu abraço carinhoso para os meus amores da TVCI em Brasília, essa turma boa, Val, a Isabela, a Ágata, o Luiz, o Vitor, toda essa turminha maravilhosa que eu amo aí da TVCI. Adão, eu falei no negócio aqui do filme do Lula, o pessoal está se manifestando. O que você acha disso, Adão? Eu acho que é uma barbaridade, mas como você disse, não foi o povo quem decidiu. Foi uma autoridade do governo que decidiu. Então a pergunta é, você tem poder de decisão? Que poder você tem? Se você tem algum, use. Você sabe do que eu estou falando. É demais, é lamentável. Não é verdade? Isso é uma coisa séria. Então, se esse filme, veja só, estava em 10º lugar... Bem lá para frente. Lembra mesmo? Veja só, melhor do que Chico Xavier, do que Os Órfãos do nosso outro Xavier, é verdade. do que o filme Nosso Lar. Quer dizer,
O que acontece no Brasil? É uma vergonha, então a bilheteria, o povo, não tem voz? Não tem voz, não. Como é que pode? Chico Xavier deu mais de 3 milhões e meio de bilheteria. O Lula parece que não chegou a... Não sei... É demais, gente. Já é politicagem demais. Qual é a bilheteria que vale? Essa... É aquela que realmente você foi lá, pagou, entrou e assistiu o filme? Ou é outra que é simplesmente criada? Vem uma ordem de cima e tem que ser assim. E lá fora, qual é o poder que tem? Que poder vai ter? É verdade. E qual é o objetivo? Com que finalidade? Com que foco? Com que propósito um filme desse vai representar o Brasil? É terrível, né? Então fica aí para o nosso telespectador se manifestar para a gente pelo telefone, que é este número que o Rafinha está sempre colocando aí para nós, que é o 011 2876 1085. E eu peço ao telespectador, agora, quando você ligar, se você puder colocar um telefone, alguma coisa, porque nós estamos sorteando o anjinho ao final. É um brinde muito gostoso isso aqui, viu? Muito interessante. Ao final do programa, e é preciso que a produção daqui da TV Mundi tenha o seu telefone, o endereço, alguma forma qualquer, para entrar em contato contigo, porque semana passada foi um problema. As pessoas que foram sorteadas, não é um só não, são vários, né, Fernando? São vários, são 3, né? Não ser sorteado 3 ao final do programa. A gente ficou sem saber de onde é essa pessoa. Teve gente que ligou por telefone, eu dei o nome, não sei nem se a pessoa entrou em contato com a TV Mundi. Pois é. Gente, essa semana nós tivemos um problema sério aqui em São Paulo. Parecia um castigo dos céus, castigo entre aspas. Uma chuva terrível de granizo e pedras enormes. E uma das mais belas instituições deste país, que é as Casas André Luiz, foi afetada lá em Guarulhos e teve um prejuízo gigantesco. E nós queremos pedir o apoio, a solidariedade dos nossos amigos telespectadores. Mas eu gostaria que o Adão, que além de comunicador lá das emissoras das Casas André Luiz, é também um trabalhador da instituição, e falasse para a gente o que de fato aconteceu, Adão, qual foi a dimensão disso? Olha, foi assustadora a dimensão. Nós ficamos sabendo que tinha caído, somente pela televisão, caiu uma chuva de granizo em Guarulhos. Mas depois viemos saber que caía pedrinhas, primeiro pedrinhas de gelo, depois do tamanho de uma bola de gude, e depois gelo, né, blocos de gelo do tamanho de um tijolo começaram a cair. Então, o teto das Casas André Luiz foi totalmente destruído. Os assistidos tiveram que ser transferidos imediatamente. O estuque das salas, onde que tinham os aparelhos de informática, computadores, começou a cair. O Carrefour, que fica nas imediações, fechou as portas. O Centro de Convenções Adamastora, onde nós íamos fazer uma palestra no domingo próximo, fechou também, não vai fazer mais eventos. Então, Guarulhos, a prefeitura teve um trabalho de ter que contratar uma infinidade de caminhões e ficaram 2 dias tirando gelo da rua, Alamar. E as Casas André Luiz, dentro desse contexto, sofreram um prejuízo de perto de 4 milhões de reais. Então, as Casas André Luiz estão pedindo telhas, tijolos, quem pode ajudar na reconstrução de tudo aquilo. Nós, quando soubemos, ficamos assim assustados, começamos a rezar e percebemos uma movimentação, nós espíritas podemos dizer, umbralina, mas de um ódio sem tamanho, porque pretendiam uma coisa e conseguiram outra. Com certeza, as Casas André Luiz vão conseguir uma solidariedade tão grande para uma reconstrução, para fazer alguma coisa muito melhor. É como se tivesse havido, como sempre falam os livros de mensagens, principalmente do Emmanuel, que depois que vem uma tempestade, as árvores, né, elas voltam com os galhos muito mais cheios de vida. É como se renovasse a seiva. Nós precisamos renovar a seiva das Casas André Luiz. E contamos com todos os nossos telespectadores, com você que está nos ouvindo, com todos os amigos do Alamar, com todos os amigos de André Luiz, com todos aqueles que são amigos, do seu semelhante. Como nós costumamos dizer, repetindo Paulo de Tarso, ele dizia, nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Nós somos membros daquelas crianças que são assistidas pelas Casas André Luiz. Se somos o coração, vamos trabalhar pelo fígado que está lá. Se somos os pulmões, vamos trabalhar pelos corações que estão lá. De qualquer forma, vamos trabalhar pelos nossos irmãos. Ô Adão, tem algum telefone, algum 0800, algum telefone lá? Eu acho que antigamente tinha. Qual o telefone para quem gostaria de entrar em contato por telefone lá com a
Você comunicador de lá deve saber de cor. Eu tenho alguns que... 0 operadora 11, né? É 0800 12 18 38. Liga para esse telefone. 0800 12 18 38. Que é o Clube Dá para Amigos... anotar aí, Rafinha? 0800 12 18 38. A gente coloca aí durante o programa. Apoio às Casas André Luiz. Tá aí? As Casas André Luiz. Beleza, então. Bom, mais pergunta de telespectadores aqui. Lá de Campinas, a Marilza Oliveira quer parabenizar o programa e parabenizar o Alamar e o Adão. Muito obrigado. E pede que o Adão fale sobre depressão. Dizem que é o mal do século, é mesmo? A depressão disse, o mal do século. Outros dizem que o mal do século é o pânico. Outros dizem que o mal do século é a tal de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Outro que é você ser bipolar. Há muitas coisas que se diz que é o mal do século. Mas depressão. Sempre que aparece alguém deprimido, eu começo a brincar, né? Eu digo que todo deprimido, no fundo, é um arrogante. É um petulante. E por que você é um arrogante se você é depressivo? Se você tem tendência à depressão? Porque o depressivo, ele diz assim, esse mundo não me serve. O mundo tinha que ser melhor para que eu fosse feliz. É um insubmisso. E ele está revoltado. Revoltado mesmo. Mas ao invés de bater no mundo, bate em si mesmo. Então, entra em depressão porque fica se espancando. Normalmente, quando eu começo a conversar, eu faço isso de propósito, daqui a pouco o deprimido está brigando comigo, aí eu dou risada, né? Mas você não estava deprimido? Como é que está tão poderoso agora, né? Como é que estava deprimido? Então, o que é a depressão? A depressão é a insatisfação com o mundo que nós recebemos. E é fruto da insubmissão. Insubmissão a quê? A lei de Deus, que, como os espíritos disseram a Kardec, está na consciência do homem. Quando você faz alguma coisa que infringe a lei, você corta a ligação com o plano espiritual superior. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, se você vai fazer sua oferta no altar, uma prece, por exemplo, e você se lembra de ter alguma coisa contra alguém, é ressentimento. Alguém tem alguma coisa contra você, é culpa. Primeiro você tem que reconciliar-se. E como é que você faz? Em primeiro lugar, com a humildade. Se é culpa, Senhor, me perdoa. Se confessados os vossos pecados, eles vos serão perdoados. E em segundo lugar, se é ressentimento, Senhor, eu perdoo 70 vezes 7. Aí você se reconcilia com a lei, se reconcilia com Deus, e você entra naquilo que é chamado de o gozo do Senhor. Mas se você quer o gozo do plano material, o gozo da matéria, vai acabar se frustrando, porque não terás outros deuses diante de mim. Se você quiser, tenta, mas vai quebrar a cara e pode terminar em depressão. Esse é o meu amigo, advogado, psicólogo, comunicador espírita, palestrante e médium e meu compadre, doutor Adão. Gente que eu gosto muito. O compadre de Maria Tereza, que está na espiritualidade, que foi a sua companheira de muitos anos e sempre inspirando ao bem. Como é que está ela, Adão? Como é que está a nossa querida Maria Tereza? Dona Maria Tereza está no plano espiritual, numa colônia, trabalhando. Como ela era professora, depois diretora de escola, supervisora, no plano espiritual ela trabalha como que gerenciando um departamento de reencarne de crianças especiais. Está trabalhando no plano espiritual. Pois é. Continua colaboradora das Casas André Luiz. Continua. E Maria Tereza, vamos dar uma forcinha aí também, minha amiga, já que você tem condições para isso, para recuperar as Casas André Luiz. Faça a sua pergunta para o Adão Nonato, por telefone ou por e-mail. Vou fazer mais um intervalo e eu volto daqui a pouco. Até já. O Espiritismo falado em simples expressão significa, em verdade, a grande proposta da mensagem espírita, que é atingir a grande parcela da população, através do coração, de uma mensagem simples, audível, para que todos entendam. É a grande chave para nós decifrarmos o pensamento do Cristo sob a ótica da doutrina espírita, e para que ela cumpra a sua tarefa como o Consolador prometido. Nós temos no Brasil, sem dúvida nenhuma, numa pirâmide social, a grande base que é a faixa social dos mais simples. E não nos esqueçamos que boa parte dos centros espíritas brasileiros são constituídos por essas pessoas.
Nós temos tido a oportunidade de visitar algumas instituições no Brasil que não têm nem energia elétrica. Então é a hora de nós pensarmos na grande parcela da população brasileira e nos dirigirmos a ela levando a mensagem de consolo, de esclarecimento e de esperança a todos. Simples Expressão de São Paulo, pela TV Mundi, e também retransmitido pela TV SEI, tendo o prazer de trazer o meu querido amigo compadre Adão Nonato. O Rafael Freitas, que eu não sei de onde é. Bota o diabo da tua cidade, rapaz, o teu estado aqui pra gente saber. Alamão, eu gostaria apenas de lhe parabenizar. Me indicaram que assistisse o seu programa e eu estou assistindo e adorando. Um grande abraço. Obrigado, Rafael, pelo seu carinho. Gilson Teles, filho da comadre Zefa, o Gilson, Adão, tá mandando um abração para você aqui e tá revoltado contra essa questão do filme a ser indicado pelo Oscar ser o do Lula. Ele diz que realmente é um absurdo. O Gilson, o filho da comadre Zefa, o pai do caramelo. Lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a Graça Abreu, ela pergunta aqui: Adão, você conhece o livro chamado Legião, do médium Robson Pinheiro? Tem causado uma certa polêmica no movimento espírita por trazer informações sobre espíritos ligados a organizações do mal no mundo espiritual, mas com uma temática umbandista e a favor da apometria. Caso o senhor conheça, qual é a sua opinião? Bem, eu já vi o livro, mas não o conheço, não li o livro. Tá? Agora, as organizações do mal, elas existem e tem todo um contexto em que estão trabalhando no sentido mesmo de desarticular o movimento espírita. Quer dizer, uma coisa que, por exemplo, nós sabemos, uma estratégia das organizações do mal. Olha, o espiritismo está indo muito bem e não há o que fazer para impedir essa turma de fazer o que eles estão fazendo. E eles fazem uma coisa que é importante, que foi indicado. Quer dizer, vosso primeiro mandamento, amai-vos. O segundo mandamento, instruí-vos. Então eles gostam de estudar. Então vamos encher as prateleiras dos centros espíritas com livros. Então, o que nós vamos fazer? Deixar que se escrevam livros. Mas vamos fazer o possível para que haja como se fosse vírus de computador. Então, mais do que nunca hoje em dia, nós somos desafiados a fazermos aquilo que o Paulo de Tarso aconselhava. Examinai tudo, retende o bom. Vê aquilo que convém para você. Por exemplo, uma coisa que estão sempre nos questionando é que fala dessa história dos sentimentos. E as pessoas ficam assustadas quando nós dizemos que Jesus diria para você assim: eu estou pouco me lixando para o que você sente, tá bom? Eu não estou interessado no seu sentimento, estou interessado no seu comportamento. Mas, Senhor, por que queria dizer isso? Porque eu ia contestar: Senhor, você me manda oferecer outro lado da face? Eu quero encher de pancada esse cara que me bateu. Eu sei que você quer, mas eu quero que você faça o que é certo. Você precisa surpreendê-lo com o comportamento adequado. Eu quero que faça o que é certo, não o que é gostoso. O sentimento, muitas vezes, você tem que viver o sentimento, você pode ser induzido a viver o que é gostoso e não o que é correto. O que é correto é atributo da vontade, e vontade é fazer o que é certo. Desejo é se deixar levar pelo impulso do gostoso. Deus está sempre nos pedindo, você não pode servir a Deus, que é o correto, e ao mundo, que muitas vezes é o gostoso. Se você quer fazer a coisa certa, procure primeiro fazer a vontade de Deus. Pois é, este é o meu amigo Adão Nonato, aqui no Simples Expressão. Alamar, eu queria pedir desculpa, porque às vezes eu me entusiasmo e eu fico dá a impressão que eu estou bravo, mas algumas coisas realmente deixam a gente bravo, viu? Mas às vezes né, Adão? O próprio Jesus sempre foi enérgico também com o pessoal, sempre foi carinhoso, mas nos momentos que tinha que ser enérgico, tinha que ser mesmo. Olha só a mansuetude de Jesus. Onde está a carniça, aí se ajuntam os abutres. É verdade, né? Raça de víboras. É verdade. Sois capazes de coar um mosquito e engolem um camelo.
É assim que ele falava. Mas é verdade. E algumas pessoas acham que para ser espírita, para ser cristão, necessariamente tem que ter a fala mansa. Meu irmão, vamos tolerar tudo. Eu estou cansado de dizer aqui que isso, fingimento moral não evolui ninguém. Humildade teatralizada não evolui ninguém. É como disse Adão, não estou interessado no seu sentimento, estou interessado no seu comportamento, na forma como O você sentimento em que eu estou interessado é o sentimento de obediência à vontade de Deus. Fazer o que Deus quer, como diz Paulo de Tarso. Não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeia tem que se colher. Depois ele diz, não vivam segundo a forma do mundo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. É sempre a vontade de Deus. E quero relembrar o apelo que o Adão fez há pouco pelas casas André Luiz. Gente, o negócio foi grave, foi sério e está na hora de todos nós darmos as mãos. Você, telespectador, que tem uma condiçãozinha melhor, mesmo daqui da Grande São Paulo, que muita gente me assiste aqui, tem gente de São Bernardo do Campo aqui fazendo pergunta. Agora a turma daí da região do ABC, vamos dar uma força aí. Como o Adão falou, tijolo serve, tudo serve. Casas André Luiz, está aí o telefone no vídeo. 011, tem 011, não precisa 011, não, que é 0800, né? É. 0800 12 16 38 aí, tá aí no vídeo, né? Mas de Purecatu, que diabo de nome de cidade é essa sua, rapaz? No Paraná, do Irineu. Irineu, beleza o nome da sua cidade, gostei, Irineu. Pede para que o Adão faça um comentário sobre a apometria, sobre a ótica espírita. Comentar os pontos a favor e os pontos contra. Bem, a apometria foi o Dr. Lacerda, de Vergueiro, lá do Rio Grande do Sul, que desenvolveu isso. E o Dr. Lacerda, ele dizia uma coisa muito importante. Olha só, Alamar, o que ele dizia. Que para que os médios participassem de uma sessão de apometria, eles tinham que ter uma capacidade de acessar o plano causal. Sabe lá o que é o plano causal? O plano causal. Sabe o que é isso? Veja só, você tem um corpo físico, depois do físico tem o corpo etérico. A gente fala muito do duplo etérico, todo espírito conhece. Kardec não fala em duplo etérico, ele fala corpo etéreo. Ele fala corpo, perispírito e espírito. Tem o corpo, tem o espírito que está no meio, o perispírito. Mas acontece que as outras tradições começaram a trazer isto para o espiritismo e como é uma doutrina evolucionista, vai se enriquecendo. Aqui no Brasil, quem primeiro falou em corpo etérico foi o comandante Edgar Armon, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Depois ele falou em corpo astral, que é corpo físico, etérico, depois o astral, depois o corpo mental. E quando fala em corpo mental, causa uma confusão. Aí veio o livro Nosso Lar, e o André Luiz, no Nosso Lar, ele se desdobra e vai no lugar onde está a mãe. Ué, se ele saiu do nosso lar, deixou o corpo dele lá, que corpo era esse? E que corpo é esse? E onde corpo ele foi? Então, ele sai e vai num outro plano, muito mais elevado, que é o da mãe dele. Nosso lar não está no astral superior. Se tivesse no astral superior, não precisaria aquelas muralhas que aparecem no filme. Tão grandes, né? Nem de guardas para defender a cidade, nosso lar. Agora, tudo isso, físico, etérico, astral e mental, são corpos de expressão que se fazem em cada encarnação. Agora, o espírito tem o corpo mais inferior, que é o causal. Olha, e como é que se desenvolve o causal? Com o mental, que é o mental do saber, o causal da sabedoria. O astral é o do desejo, da paixão. O búdico, ou senão do amor, ágape, é do amor universal. Você transforma paixão em amor. E o físico, que é o do comportamento, você transforma em vontade, em determinação. Ora, a apometria, segundo o Dr. Lacerda, deveria ser feita por médios que fossem capazes de ter um desenvolvimento tal que acessasse o plano causal. Você pode imaginar a elevação desses médiuns? É o preparo desses médiuns. O preparo dos médiuns. Agora, que a apometria funciona, funciona, porque trabalha com o quê? Com pulsos magnéticos de energia. Nós fazemos trabalho de desobsessão há mais de 50 anos. Quantas vezes atendemos em centros espíritas entidades do mal, espíritos obsessores, revoltadérrimos, porque foram afastados dos seus pupilos, das suas vítimas, por pastores em igrejas evangélicas. É como se fosse uma apometria, o quê? Eu conheço casos. Você pode imaginar
Você pode imaginar 300 mãos assim, fazendo magnetismo em torno de alguém, a energia que vai lá, sai. Mas acontece que o espírito não foi modificado. Como nós estamos nos aproximando do intervalo, a gente volta a falar sobre isso depois, está de acordo? É verdade. E a gente volta, faça a sua pergunta para o Adão, hein? Estamos ao vivo diretamente de São Paulo, aqui pela TV Mundi e pela TV Sei. Você já sabe o telefone, né? 011-2876-1085 ou pelo e-mail alamar@tvmundi.com.br. Volto já com o doutor Adão Nonato. Caras amigas, caros amigos telespectadores, com muito júbilo, estamos presentes no Simples Expressão. Jesus havia dito que a sua doutrina um dia entraria pelos telhados. E agora que nós dispomos da tecnologia avançada, entra por toda parte, graças às ondas hertzianas. Este programa é mais uma proposta iluminativa de consciências, a fim de despertar as almas adormecidas e mais esclarecer aquelas que já despertaram para o bem, de modo a encontrar o rumo da plenitude, com que a doutrina espírita nos acena na direção de Jesus. Todos somos unânimes em concordar que vivemos a grande transição e que o mundo de amanhã será o que fizermos de nós na atualidade do hoje. É, portanto, com muito júbilo que comparecemos a este programa para nos congratularmos com Alamar Regis, com a sua equipe, por mais esta porta que se abre na direção do infinito. Formulamos votos que este programa se multiplique em muitas bênçãos e que nós, você, eu e todos aqueles que sejamos beneficiados, ao encontrarmos o rumo, sigamos sem detença, sem olhar para trás, cantando hosanas ao Senhor de nossas vidas, com profunda gratidão. Recebam, queridos amigos telespectadores, o nosso abraço, o nosso carinho e os votos de muita paz e até sempre. Estamos voltando aqui com o Simples Expressão ao vivo, diretamente de São Paulo pela TV Mundi, pela TV Sei, para todo o Brasil e o mundo. Você pode ver pelo satélite e pode ver pela internet. Já por ser ao vivo, faça suas perguntas para cá, vamos entupir o Adão de pergunta aqui, vamos explorar bem o Adão, sugar bem o Adão, quem manda ele vir aqui, né? E para esclarecer a todos nós, porque o Adão é um estudioso, é um pesquisador, é macaco velho, isso tem anos de espiritismo, meu irmão, para ninguém botar defeito, né? E você fazendo essa pergunta no final do programa, nós vamos dar de presente. Eu não vou sortear, não fica legal, dá a impressão que tem que perguntar, tem muita pergunta para fazer. Não, é porque o Cláudio José, homem de fé, é um homem que tem muitas lojas aqui, são grandes, muitas lojas, ele vem, esse produto aqui é vendido nas lojas dele, isso aqui não é dado não, é o bonequinho bonitinho, olha lá o anjinho, né? Isso é vendido nas lojas dele aqui na Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Então ele falou, o Cláudio adora o meu programa, graças a Deus. Cláudio, beija. Cláudio, cadê o sorvete, rapaz, que eu pedi para você para Berenice, tá aqui, ó. Tá eu, Fernando, o Rafinha aqui, porra, de calor, que tá quente em São Paulo, querendo um sorvetezinho aí. Cadê o livro do Cláudio José, rapaz, Homem de Fé? Livro do meu amigo Cláudio José, Homem de Fé. Bom, o bonequinho, todo mundo que fizer pergunta, ou por telefone, ou por e-mail, nós vamos sortear 3 bonequinhos desses no final do programa. Mas, Adão, isso você vinha falando sobre a apometria. Desenvolve mais esse assunto, porque é muita gente que quer saber disso. Como é mesmo esse negócio da apometria? Pode falar. Olha, da mesma forma que você, quando xinga alguém, a sua energia vai e faz mal. Quando você fala, Deus te abençoe, a sua energia vai e faz bem. Quando você se treina para, através de uma atitude mental, você fazer pulsos energéticos, também você faz mal, você faz bem. E se a intenção é fazer o bem, você vai fazer o bem.
Mas é importante essa ressalva. É preciso que se tenha a intenção de fazer o bem da maneira certa. Chegou-nos ao conhecimento de que um cidadão que faz isto, ele treina participantes de uma sessão de obsessão com apometria, treina pessoas para segurarem espíritos incorporados. E uma médium me procurou machucada, que foi atacada pelo espírito enquanto eles faziam os pulsos. Então, não existe isso. A coisa mais importante é saber que todos esses conhecimentos não afastam o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o amor que resolve as questões. O Paulo, quando ele diz assim, que tem um mandamento que diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falsos testemunhos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele termina dizendo, o amor, quem é capaz, quem ama, cumpriu a lei. O amor é o cumprimento da lei. Sem amor não há cumprimento da lei. E qualquer atitude que não tenha amor, além de não ter o cumprimento da lei, existe uma infração à lei, que é fazer ao outro o que não gostaria que se fizesse a si. É você agir de maneira inadequada, tratando o seu semelhante como se você estivesse tratando um pedaço do seu corpo, você se chicoteando, você se machucando. Por quê? Tudo quanto fizeres a um dos teus semelhantes é a você mesmo que você está fazendo. Então, se você quer saber sobre a apometria, estude. Mas, se vai participar de algum grupo, acima de tudo, busque um grupo que tenha responsabilidade. E, acima de tudo, que pratiquem o amor. Que bom, isso é que é bom, o homem sabe das coisas. Mais uma vez, lembrando aos meus amigos daí da região de Poços de Caldas e cidades próximas, que a palestra que estaria realizando amanhã em Poços de Caldas, nós adiamos por uma semana. Vai ser semana que vem, dia 1º de outubro, sexta-feira que vem, porque no dia 2 eu estarei em Guaxupé, amigos de Muzambinho, cidades aí perto, estarei em Guaxupé, e no dia 4 novamente em Poços de Caldas. Vamos estar lá com todo carinho na Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec. E aos amigos do Espírito Santo, estarei dias 9, 10, 11, aí em várias cidades. Dia 9, teria 2 palestras em Vitória e Vila Velha, né? Dia 9, como é, meu Deus? Dia 10, dia 9 também como é o negócio? Em Colatina, e logo em seguida em Guarapari. Em várias cidades aí, são 6 bate-papos aí com os amigos. E vamos estar juntos. Adão, tem mais gente aqui perguntando. Alamar, o pessoal da Aliança Espírita de Propaganda, acho que é esse de São Bernardo do Campo. Como o doutor Adão Nonato analisa a situação atual dos idosos no Brasil? Abandonados, espancados, esquecidos, extorquidos, maltratados pelos familiares, mais jovens inclusive, e sobretudo pelo governo em todos os sentidos. Ai, meu Deus do céu, por que tem que me fazer uma pergunta desta, né? É mole, dá até o jeito que mandou você vir aqui. É, rapaz, porque as pessoas sabem que eu vivo falando sobre a terceira idade, quando você chega aos 63 anos, você entra naquilo que na antroposofia é chamado de idade da luz. Nós estamos aí envolvidos em fazer um retiro ou um residencial de idosos, em que eles serão treinados para começarem nesta vida, no final desta vida, mentalizarem o que eles querem para a próxima encarnação. Aquilo que você pensa muito no final de uma vida, adquire uma força muito grande no começo de outra vida. Uma senhora que participa de grupos conosco, ela há uns 2 anos, ela já tinha 60 e tantos anos, ela disse, na próxima encarnação eu quero ser musicoterapeuta. Eu disse, e por que você tem que esperar a próxima? O senhor não disse que tem que ficar mentalizando? Vou começar a mentalizar para a próxima. Mentaliza, mas quem sabe acontece nesta. De repente ela foi para uma escola e começou a fazer um curso. Ela já toca 2 instrumentos e no fim deste ano ela vai se formar em musicoterapeuta. Agora, o que se faz com os idosos? É terrível e está acontecendo uma grita, e isso é natural. Em física existe um conceito que se chama de massa crítica. Você acelera um elétron, acelera 2, acelera 3, acelera 4, e quando você acelera um número suficiente de elétrons, causa uma explosão, ou senão uma fissão atômica, enfim, tem um evento qualquer. Na sociologia, esse conceito de massa crítica também existe.
Uma coisa vai se somando, um evento somando ao outro, como por exemplo agora somou esse evento, né, o filme Nosso Lar não foi escolhido. Houve uma escolha, houve uma eleição, né, e foi escolhido um outro filme para representar o Brasil no Oscar. Então, vai acontecendo um momento que chega na sociologia, o que nós chamamos de massa crítica, ou seja, há uma grita social. Então, a situação muda. No Brasil, mercê do avanço da medicina, o que começou a acontecer? Eu me lembro quando eu comecei a advogar, as companhias de seguro, e o limite de vida era de 60 anos. Hoje, já há de 70. E a medicina está fazendo com que o número de idosos aumente cada vez mais. E os idosos estão se tornando uma parcela da sociedade com uma força que precisa ser manifestada. A outra coisa também que precisa, que eu concito a todos os idosos, se você tem mais de 60 anos, você não precisa votar mais. Eu tenho 74 e no dia eu estarei lá votando. Vamos fazer valer o nosso voto e vamos fazer as escolhas de maneira consciente. E a outra coisa importante, muitos deputados estão se voltando para esse nicho social, para esse segmento da sociedade, que são os idosos, e começando a cuidar dos direitos dos idosos. Quantas vezes nós já brigamos com policiais, brigamos com autoridades, com condutores em transporte pelos idosos? Então os idosos precisam começar a saber quais são os seus direitos. Quem sabe as associações de bairros, você aí, onde quer que você esteja, que você possa encabeçar alguma coisa nesse sentido para começar a conscientizar as pessoas que têm que respeitar. Como dizia a minha velha mãe, meu filho, quando ela vê alguém fazendo uma malcriação qualquer, menino, menino, quem de novo não morre, de velho não escapa. Então, hoje em dia é assim. Você precisa tomar cuidado, porque senão você chega lá. E quando chega lá, pode ser tratado da mesma forma. Então, vamos começar a ter, em primeiro lugar, consciência dos direitos dos idosos. E, em segundo, os idosos começarem também a se preparar para terem uma vida na qual eles se transformem em condutores de luz para o plano material. Depois dos 63 anos, você já está afastado de uma série de condicionantes aqui materiais. Então, você se transforma numa pessoa que está na idade da luz e pode se transformar num condutor de luz para aqueles que estão à sua volta, para os seus parentes e para o mundo. Este é meu amigo Adão Nonato, comunicador da Rádio Boa Nova, da TV no Mundo Maior, nos dando o prazer e a honra de ser mostrado também ao nosso público da TV Mundi e da TV SEI. Adão, o pessoal tá danado da vida com esse negócio de filme do Lula aí, indicado para o Oscar no lugar do Nosso Lar. Olha cá, o José Luiz de Araras, aqui no interior de São Paulo, se manifesta sobre a questão do filme Nosso Lar e acredita-se que seria indicado para o Oscar, sim, se foi trocado pelo filme do Lula. Ele está sentindo uma repulsa muito grande porque sabe que isso é uma questão política. Já de lá de Indaial, em Santa Catarina, o Juraci diz o seguinte: com todo respeito pelo nosso presidente Lula, mas ele não concorda da troca do filme, indicação para o filme do Oscar, pelo Nosso Lar. Ele quer saber quem foi o político responsável por essa troca e ele quer saber o político responsável para acabar com isso. O Lula já deu manifestação sobre isso, que ele não sei, eu soube disso chegando aqui na televisão, nem sabia desse negócio. Nosso programa é ao vivo, não ouvia, queria até ver o que o Lula diz sobre isso. Não acredito que ele iria aceitar um negócio desse. De Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quer saber... antes porque aqui é uma pergunta. Antes é nosso amigo Francisco de Assis Barreto, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Zé Maria de Mossoró estava aqui. Volta já. Mas a gente faz essa pergunta daqui a pouco, porque temos intervalozinho. Que todos vocês possam usufruir os benefícios desse programa, porque o Espiritismo é de simples expressão. E o nosso companheiro está com o coração dele de novo aí na sua tela. Aproveite. Como diz o americano, enjoy. Pois é, simples expressão, diretamente daqui da TV Mundi.
A TV da Beré do Cláudio José, com muito carinho para você. TV que não tem espaço porque não presta, não tem espaço para pouca vergonha, não tem espaço para essa coisa trágica, só tragédia levando para as casas das pessoas com todo o respeito que a TV convencional nos merece. Mas aqui não. Aqui é uma TV de espiritualidade, uma TV das coisas boas. E vamos sempre trazer coisas boas como Adão Nonato, que é um homem que ele respira espiritualidade. Adão gosta de espiritualidade. Adão é uma pessoa que tem tudo a ver com a TV Mundi. Cláudio José teve aqui ainda há pouco, não trouxe meu sorvete, vai trazer. Fala aí, Cláudio José, se você conheceu o livro do Cláudio. Gente, não é só porque eu gosto dele, não, porque a história do Cláudio, esse menino que veio pobre da cidade de Deus me livre, a casa dele fica em Deus me livre e o quinto dos infernos, lá perto, ninguém sabe. Eu não sei qual é o nome da cidade do Cláudio, tu sabe, Fernando? Eu também não sei. Tu sabe, Rafinha, o nome da cidade do Cláudio, tu sabe? Também não sabe, né? Ninguém sabe o nome da cidade dele, só ele e Xavier que sabe. Veio de lá aqui para São Paulo, o menino batalhou, cresceu, e aqui tem a história dele, é de fazer chorar. Venceu, é uma maravilha. Tá aqui o livro dele, você pede aqui para a TV Mundi, você já tem o e-mail daqui da TV Mundi e pede. Estou aqui com Adão Nonato, meu querido amigo Adão, o Francisco de Assis Barreto, lá de Mossoró. Ele diz, Alamar, sua audiência aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, está uma maravilha, está todo mundo assistindo lá no Centro Espírita. Todo mundo assistindo, marcou para assistir toda quinta-feira o programa, beleza. E pede que convide para o programa o doutor Severino Celestino, meu outro compadre Severino, lá de João Pessoa, na Paraíba. É o homem especializado na Bíblia, amigo do Adão também, o que escreveu o livro analisando as traduções bíblicas. Compadre Severino, onde é que tu anda, homem? Pelo amor de Deus, rapaz. Cadê? Eu queria tua participação aqui no teu programa, teu quadrozinho aqui no programa. Rapaz, dá um jeito, vem aqui que o povo está querendo saber. E a Marisa, de 70 anos, da cidade de Pelotas. Dona Marisa, 70 anos. Quer saber o que o Espiritismo diz sobre a cremação. Adão, o que o Espiritismo diz sobre a cremação, meu compadre? O Espiritismo, é claro que quando a doutrina espírita foi codificada, não se falava disso. Então o Espiritismo não fala sobre a cremação. Mas atualmente o que se sabe? Quando você vai ser cremado, então o que o Espiritismo pede? Sabe que na hora que você morre, passa-se por um momento em que você fica esperando, né, que está correndo a sua vida, a uma retrospecção da hora que você está morrendo até a hora que você nasce, e você está ali vendo tudo aquilo que é uma espécie de backup da sua vida. Que você precisa levar tudo aquilo para o plano espiritual para fazer uma reflexão lá. E quando você faz essa reflexão, você vai refletir sobre aquilo que você fez de acordo com a lei e vai ter felicidade. Aquilo que você fez contra, você vai ter infelicidade. O contra você lembra no plano espiritual inferior. O a favor você lembra no plano espiritual superior. Então, o momento da morte é muito importante. Então tem que ser respeitado. Então o que os espíritas pedem? Não se faça a cremação logo depois da morte. Normalmente se espera 72 horas. Espera lá, 72 horas. Para depois se fazer a cremação. Porque se faz antes pode trazer uma complicação para o espírito. Alguns espíritos dizem assim, eu não quero ser cremado, imagine, eu tenho medo. O que eu vou sentir? Esse ainda está vinculado ao físico de tal maneira, não é, Alamar? Ele está vinculado porque ele tem medo de sentir o que vai acontecer depois de morto. Já morreu. É verdade. Né? Acontece que muitos ficam realmente vinculados ao corpo. E eles sentem mesmo. Se você sente que está queimando do outro lado, também eu digo, você vai aprender pelo menos que não deve estar vinculado ao corpo. Né? Solta, começa desde agora a se desprender o mais depressa que você puder. Uma escritura budista diz que a coisa mais importante que acontece na vida é a morte. E você tem que se preparar para ela, para aproveitar bem, porque só acontece uma vez. Se perder a chance, só na próxima. E qual é a coisa importante que você tem que fazer na vida? É treinar desapego, que é a tônica do budismo. Porque na hora da morte aparece uma luz e as experiências de EQM, ou seja, experiências de quase morte, provam isso. Né? Você já viu aquela história do túnel de luz e tal, etc. Na hora da morte aparece uma luz. E quando aparece a luz, você tem que estar preparado para pular na luz. Se você pula na luz, o seu karma fica zerado. E me perguntaram, mas imagine, então pula e o karma fica zerado, não tem que pagar? Não.
Aqui no Ocidente não tem isso, doutor Adão, mas tem. Está escrito, Deus é luz, se estiveres na luz como ele na luz está, sereis fraternos uns com os outros. Então, se você pular na luz, você cumpriu a lei. Deus acima de todas as coisas. Então, e diz lá, se estiver na luz como ele na luz está, sereis fraternos uns com os outros. Então também vai cumprir o mandamento de amor ao próximo. Resultado, é muito importante saber a hora de morrer, o que você vai fazer na hora da morte, o que você vai fazer na hora da morte dos outros. A cremação é importante. Vai trazer até uma situação, uma espécie de benefício ecológico. É muito ruim o clima de cemitérios. Se você tem a capacidade, né, ou tem uma condição de se preparar para ser cremado, é o melhor que você vai fazer. Maravilha, Adão. Olha, rapaz, um monte de perguntas chegou aqui de uma vez só. Misericórdia, obrigado pelo carinho, hein? Vocês estão fazendo a pergunta. Olha, vão ganhando o anjinho luminoso de Cláudio José aqui, maravilhoso para você botar no seu MSN. Vamos sortear 3 anjinhos bonitinhos desses no final do programa, tá? Marcos Rezende, lá de Goiânia. Alamar, eu vi alguns programas seus aqui em Goiânia, o som e a imagem estava muito ruim no começo, mas agora está perfeito, som e imagem. É o Alberto que está botando para quebrar aqui, o Rafinha, está todo mundo caprichando aqui, rapaz, a TV Mundo. O que você pensa? Vocês vão ver o que a TV Mundo vai aprontar para vocês, ainda vem muita coisa aqui, viu, meus amigos? Aqui, Norberto e Fátima, Norbertão, meu amigo, também ficou amigo da TV Mundo. Norberto, firme e forte aí. Olá, Lamar, boa tarde. Quero agradecer sua atenção e perguntar ao doutor Adão Nonato o seguinte: como ele coloca a questão que alguns confrades do movimento espírita afirmam com muita certeza que Chico Xavier foi Allan Kardec? Ele quer saber. Né? Ai, meu Deus do céu. Eu coloco que da seguinte forma: alguns afirmam que Chico foi Allan Kardec. Outros afirmam que o Allan Kardec foi Oswaldo Polidoro. O próprio Oswaldo Polidoro se afirmava, né, que era a reencarnação do Allan Kardec. Outros Allan Kardec já apareceram por aí. Eu fico sempre perguntando, qual é a relevância? Alamar, qual é a relevância? Se Chico foi Kardec ou não? O que importa não é quem você foi, quem você deixa de ser ou quem vai ser. O que importa é o que você faz. Como nós sempre dissemos, é o comportamento que interessa. Dá para esquecer essa história de quem você foi, de quem foi quem, e procurar simplesmente fazer o bem, fazer o que o Cristo pediu, é isso que interessa. O resto é conversa. Concordo integralmente com o Adão. Não tem relevância nenhuma. Para mim, não interessa esse negócio se Chico foi ou deixou de ser Kardec. Kardec cumpriu a sua missão, Chico cumpriu a dele e acabou. Está tudo bem. Vamos ao nosso comentário da tarde de hoje. Somos humanos, além de espíritas. Vinheta. Bom, a vinhetinha, tá, vamos lá, vamos direto? Ok, gente, meus amigos, eu não faço coro com a onda de demagogia implantada no país por parte da filosofia sindical que sempre afirma que todos os empresários são vilões e que todo empregado rotulado como trabalhador brasileiro necessariamente é sempre vítima e coitadinho. Em respeito à minha inteligência e à dos outros também, eu sei muito bem que existem muitos exemplares desse chamado trabalhador brasileiro que são preguiçosos, displicentes, irresponsáveis e até ladrões de empresas, mas que têm superproteção no Brasil. Com o mesmo bom senso, eu observo também que, de fato, existem muitas empresas sem vergonha que exploram trabalhadores e até aquelas cuja exploração maior não é nem em relação ao seu empregado em si, mas em relação ao público que consome o seu produto. O exemplo maior dessas empresas é identificado exatamente nas maiores, que são as companhias de telefônicas, operadoras de TVs por assinatura, concessionárias de energia elétrica, todas elas gigantescas, que são as campeãs de reclamações nos PROCONs de norte a sul do país. Foram campeãs no ano passado, no ano retrasado, este ano e continuarão a ser também no ano que vem. Certamente. Mas por que isto, hein?
elas não sofrem punição de órgão regulador público nenhum. Algo que tem alguma autoridade moral para coibir os abusos que praticam em relação ao consumidor. Por quê? Ninguém mexe com elas. Nada que afete as suas estruturas. As possíveis multas que lhes são imputadas representam centavos em relação aos milhões que elas faturam. Absolutamente irrelevantes essas multas. Não existe no Brasil qualquer iniciativa do governo ou da justiça que possa incomodar a quem tem dinheiro. Conforme todos sabemos, o rico pode roubar à vontade, pode até matar e praticar qualquer atrocidade, mesmo que essa safadeza seja divulgada pela imprensa e todo mundo veja, até mesmo com câmeras, aquelas câmeras escondidas. Aí aparece sempre na televisão, o advogado nega. Tem a onda do advogado nega. Mas será que não tem um jeito de ninguém coibir esses abusos? Tem sim. Desde que a população crie coragem e crie consciência dos seus direitos, entre para valer com a ação nos juizados especiais do cível, que é o conhecido juizado das pequenas causas, e tenha coragem de levar a ação até o fim, sem se intimidar. Eu fiz isso. Em 9 ações não perdi uma. Felizmente, os magistrados dessa instância judicial hoje estão com outra visão. E já que eles são calejados, porque são também usuários e vítimas disso, diante de tantos abusos, eles estão agindo com mais rigor nas suas sentenças, geralmente dando ganho de causa ao reclamante. Mas tem uma coisa, que você tenha responsabilidade, consciência e a certeza na hora de mover a ação, para não vir querer estar levando vantagem às custas da justiça. Só assim nós vamos começar a contribuir para que o nosso Brasil tome vergonha na cara. Até já, a gente volta daqui a pouco. Parabéns, meu amigo Alamar Regis, pelo programa Simples Expressão. Importante, quanto mais gente falando sobre assuntos da espiritualidade, levando a boa nova, levando ideias para as pessoas que modificam elas para melhor, quanto mais gente estiver entrando nos lares, e a televisão tem essa força, né, de entrar na casa das pessoas, aonde elas estiverem, é de suma importância. E você é um guerreiro, você é um homem corajoso, que vem lutando há anos para se manter no ar com todas as dificuldades. Mas eu vou dar de presente para você a minha palavra do cotidiano. Quem não tropeça e não cai, certamente não saiu do lugar. Então, como a gente não ficou parado, a gente tropeçou muito, mas a gente nunca deixou de dar continuidade aos nossos desejos de falar dos assuntos espirituais, da doutrina espírita, e dos conferencistas, das ideias que podem ajudar na evolução do ser humano. Parabéns mais uma vez, continue nessa luta, porque nós já somos vencedores, porque a gente não desistiu. Diretamente do estúdio Augusto César Vanucci, meu querido Vanucci, da TV Mundo de São Paulo, Simples Expressão. Olha, gente, eu quero falar sobre o meu livro. Meu livro, porque fui eu que editei, eu que produzi, é o Evangelhão e o Espiritão. O Evangelhão e o Espiritão são novas traduções das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Por que foi chamado Evangelhão e Espiritão? Ela matou, não tinha outro nome para dar para esse livro, não. É porque é grande, é grandão, é no tamanho. Olha aí, olha a foto dele. Tu pode botar na televisão ali atrás, mas tá bonitinho, ficou bonitinho assim, viu? Olha só, é uma nova tradução, é a tradução do Vladimir Olivier, rigorosamente preocupado com a forma com que o francês entende a linguagem, porque esse negócio de tradução de um idioma para outro é uma coisa muito séria. Então, Vladimir teve esse cuidado muito grande. E ele, em capa dura, e o detalhe interno é que as páginas são todas coloridas, letras grandes. Cadê, rapaz, as ilustrações? Tem umas imagens bonitinhas aqui, tem um monte de coisinha interessante aqui.
É muito bem ilustrado. Não, não é por eu estar na minha presença não, viu? Mas tá bonito, sacanagem. Foi o que fiz. Tá bonito aqui. Didático, letras grandes para os idosos, enfim. Tá aqui. E o Espiritão também, o livro dos Espíritos. Tudo colorido, vale a pena. Entra lá no meu site, www.redevisão.net. Fala em redevisão.net, hoje à noite, como toda quinta-feira, às 7 da noite, para o pessoal que mora no exterior, que chama 7 p.m., ou às 19 horas, aqui, hora daqui de São Paulo, vamos transmitir ao vivo lá a aula do Dr. Sérgio Felipe. Pela internet, muita gente me pediu isso, e, enfim, a aula, a vibração dele lá, que nós estamos estudando, o Serginho, que é um grande cientista, está estudando aquela questão da transmissão das energias das pessoas, também, inclusive prece, ele quer fazer teste de tratamento de pessoas pela internet. Gente, eu conversava até com o Adão ainda há pouco aqui. Gente, se a letra que a gente escreve no teclado de computador passa para o outro lado, é transmitido, uma fotografia é transmitida, por que a energia da pessoa não poderia ser transmitida? Não é verdade, Adão, né? Claro não tem que sentido. Claro que é. Não está dentro da lógica espírita do que o espiritismo? Eu vou dizer uma coisa para você. A minha esposa atual, nós falamos da Maria Tereza, que faleceu há 2 anos e meio, né? Sim. Estou casado novamente. Graças a Deus. E essa esposa, ela é professora de uma escola famosa aqui no Brasil e ela corrige textos. E ela me mostrou um texto em que o aluno escrevia bem, mas com uma péssima caligrafia, muito ruim. E eu peguei e escrevi, falei, ela sempre gosta de pôr um bilhetinho para o aluno. Falei, coloca um bilhete assim. Caligrafia vem de cali, bonito, e grafia, aquilo que está escrito, imagem. Imagem bonita. Cacografia é uma imagem feia. Fotografia é a sua imagem. A sua caligrafia é a sua imagem que você manda para o mundo. Da mesma maneira, então ela pegou e escreveu isso, achou muito interessante, eu disse, o seu tom de voz também é imagem. A letra que você põe é imagem. Nós estamos sempre nos projetando no mundo, seja através da mensagem do MSN, da mensagem que você escreve, do seu tom de voz, da careta que você faz, enfim, dos gestos que você faz quando fala. Por exemplo, tem um político que está mal nas pesquisas, por quê? Porque ele fala como se fosse toureiro, né? Fazendo assim, ó. É como se estivesse cutucando alguém. Outro fala dando cabeçada. Tudo isso é imagem que nós estamos passando. Outro fala dizendo, nós vamos fazer isto e isto e isto e isto. Não tem congruência. Então, tudo que nós fazemos é semente para o universo, é mensagem. O Dr. Sérgio Felipe está de parabéns e está fazendo então, acho que o Serginho está no caminho certo. No caminho certo. Eu venho fazendo esse trabalho há algum bom tempo, Adão. A gente sente mesmo a energia das pessoas pelo IMC. Quando a pessoa está com uma vibração negativa do outro lado, quando a pessoa está bem, está feliz, quando a pessoa... E tem prazer, tem pessoas que me chamam no MSN, eu tenho o maior prazer de atender, mas eu gosto muito de ficar escondido, porque eu tenho milhares de pessoas na internet, tem umas que não dá para quando chama, eu prefiro não atender, porque a vibração é negativa demais, é ruim demais. É um caso sério, viu? Olha aqui, lá da Itália, uma pergunta da Soraya. Estou vendo na net aqui de Florença, na Itália, e te parabenizo por este fantástico programa que eu assisto todas as quintas-feiras. Gostaria que o doutor Adão Nonato falasse um pouco sobre a segunda morte e, se é possível, também da condição das drogas adictos no plano astral e literatura espírita aconselhável a respeito disso. É a Soraya. Soraya, você não quer nada, né? Ô, Malamar, o que a gente vai fazer? O programa, nós temos quanto? Só temos mais meia hora. Não dá para falar tudo isso. Primeiro, a segunda morte. Olha, o que é essa tal de segunda morte? Nós já falamos aqui, no outro bloco, estava falando com a Alamar, quando eu falei de corpo físico, etérico, astral e mental. São corpos de expressão. Todos nós estamos destinados a deixar esses corpos. Mas quando você morre, o que fica aqui é o corpo físico. Veja, o físico e o etérico jamais se separam. E quando você morre, você passa para o plano espiritual, no astral e no mental. Se você é adicta, vamos admitir que se é um tabagista, quando morre,
passa para o plano espiritual e você fica vendo um bando de entidades negras caindo em cima do seu corpo físico, grudando bocas, né? E sugando das mucosas, ou seja, da gengiva, do esôfago, da pleura, chupando, né? Como que sugando os resíduos nicotínicos, até que não tenha mais nada. Aí eles olham para o espírito que está ali do lado. Né? Você está ali em espírito, mas ainda no seu corpo astral e mental. Aí cai em cima de você, porque nessa parte do perispírito ainda tem resíduos nicotínicos. E vão fazer a mesma coisa com você. Você vai se sentir como se fosse uma mulher sendo currada por um batalhão. Quando não tiver mais nada que tirar, eles vão deixar de lado. Você vai ficar lá como se fosse papel celofane de embrulhar queijo em padaria, fatia de queijo em padaria, e aí, daqui a pouco, vem a síndrome de abstinência do outro lado. Uma loucura. Só que do lado de lá é pior, porque isso aqui age como se fosse amortecedor aqui. Do lado de lá não tem. Do lado de lá o tempo corre mais depressa. Então, a tortura é intensa. Se tiver juízo, vai pedir ajuda e vai ser ajudado. Senão, vai enlouquecer. Aí vai aparecer um professor lá no umbral dizendo: seu idiota, sua anta, sua besta, você não está vendo que agora terminou o seu papel de ser supridor das energias desses que te usaram? Agora você vai ter que fazer o que eles fizeram com você, se você quiser alguma coisa. Você não vai querer fazer isso, que você não vai afetar a consciência de ninguém. Mas se estiver muito louco, vai fazer sim. E aí ele vai dizer: você sabe onde é que você pode conseguir? Aí você corre para a balada, para o boteco, para o bar. Chega lá, vai procurar um fumante para você virar encosto. Aí vai levar uma surra. Lembra do filme Ghost? Para deixar de ser besta. Lembra do filme Ghost, quando o cara entrou no vagão e apanhou, porque o vagão tinha dono? Todo viciado tem dono. E muitas vezes tem dono que tem como que uma coleira no pescoço do viciado. E segura, porque é dele. Então você vai apanhar, porque todo viciado tem dono. Sai daqui, palhaço, isso é meu. Aí você vai se transformar em alguém que vai induzir outro a fazer uma palhaçada de se transformar num viciado. Até que um dia você esteja, né, nascendo como filho daquele viciado que você criou e da namorada dele, que talvez tenha até que deixar de fumar por sua causa. E aí você vai verificar que mamãe está chorando e dizendo: coitado do meu filho, será que eu vou ter que fazer inalação hoje outra vez? Nasceu com asma, coitadinho, não consegue respirar direito de jeito nenhum. Esse é o drama dos viciados no plano espiritual. Agora, você não conseguiu a segunda morte, porque você teve que voltar para cá. Agora, se você tiver capacidade, você vai se desenvolver, até que chegar lá você não precisa nem de físico, que você deixou aqui, nem do etérico, nem do astral, nem do mental de lá. Você vai passar, aí morre essa parte que é da expressão que na psicologia chamam de ego, e você só vai viver o self. Você passa para uma dimensão muito mais elevada, que nós falamos agora há pouco, que é a dimensão do plano causal, numa dimensão superior. Aí já é a dimensão eminentemente espiritual. E se você passa para essa dimensão espiritual, aí você deixou o plano material. Isso não significa que você não volte aqui. Mas se voltar, vai voltar por amor e não por uma necessidade pessoal. Aí terminou para você a expiação. Você pode descer até para fazer uma prova, como Jesus fez. Paulo de Tarso fala uma coisa que parece até assustadora. Veja só, Alamar, que coisa maluca que o Paulo diz. Nós devemos nos rejubilar porque a Jesus, ao Cristo, não lhe ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. Já pensou a alegria? Filho, você vai descer lá embaixo para aquela humanidade, criança ainda, e vai ensiná-los como é que eles têm que viver. Mas toma cuidado, eles gostam de umas brincadeirinhas sem graça, de pôr coroa de espinho, né, de chicotear e de crucificar pessoas. Tá bom, paizão, vou lá, vou fazer isso, por amor a eles. Por amor. Que alegria poder fazer isso. Então você pode voltar para cá, mas por amor, não por karma. Que bom. Pois é, isso aí, gente, um número enorme de perguntas aqui, da minha amiga Kátia Silva de aqui do Arujá, do José Aparecido de Auriflama, do Liral Ciatelma daqui de São Paulo, do Janquiel da Silva de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Marcos Rezende de Goiânia, é um monte de gente. Vamos para esse intervalinho, a gente volta daqui a pouco para organizar o troço aqui. Tchau, tchau.
Vocês, telespectadores e amigos da TV Mundi, vocês do Simples Expressão, devem, mais do que qualquer outra pessoa neste país, se valer do bom momento que o Espiritismo está vivendo, sabendo que é importante mais do que nunca a união entre os homens, a compreensão entre todos, e que cada um de vocês, espíritas ou não, mas principalmente os espíritas, lembrem que este é um ano de extraordinário significado, como foi o Pinga Fogo nosso em 1971, e que este momento não pode e não deve ser desprezado. Para isto, é importante que não haja vaidades. É importante que cada um some o seu pensamento e transforme esse momento num único momento, como só Chico Xavier soube nos ensinar e fazer. Meus amigos, a transmissão que nós vamos fazer hoje, como toda quinta-feira, diretamente do Sérgio Felipe, não é via satélite, não é pela TV Mundi, não é pela TV SEI. É via internet apenas, tá? Pelo site www.redevisão.net, às 19 horas. Você entra no site, entra um pouquinho antes, naquele mesmo botãozinho onde você clica lá, as pessoas que assistem pela Redevisão, para ver o programa, lá vai ter o programa ao vivo. Você pode fazer, inclusive, a sua pergunta para o Dr. Sérgio Felipe no e-mail. Pode até fazer a partir de agora. faleconosco@uniespirito.com.br. faleconosco@uniespirito.com.br. Muitas perguntas chegando aqui. Adão, antes da gente fazer o sorteio do bonequinho, eu quero te fazer uma pergunta. Já que você falou em palhaçada ainda há pouco, é muito comum, muitos espíritas assim, numa postura até um tanto quanto radical, coisa que a doutrina não dá respaldo, achar que fora do espiritismo não há verdade. A verdade só está no espiritismo. E eu sei do seu estudo profundo em cima de várias opções espiritualistas maravilhosas, fraternidade branca, todas essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa orientação para aquelas pessoas. Isto não é espiritismo, então fora do espiritismo nada presta. Bem, Alamar, você sabe, nós lideramos o projeto Uniluz. Esse projeto começou quando um dia nós levamos um tiro saindo do nosso consultório e fomos parar no hospital. E eu lembro. No hospital, nós, enquanto estávamos na UTI, nos recuperando da cirurgia que fomos submetidos, nós sonhávamos. E no sonho era uma coisa maravilhosa. Eu estava fazendo uma palestra para um auditório muito grande. E nessa palestra eu dizia que o Brasil era um país maravilhoso que nasceu como terra de Vera Cruz. Mas uma cruz, para ser verdadeira, tem que ser santa. Então virou terra de Santa Cruz. Mas para ser santo tem que gerar energia no coração dos seus habitantes. E essa energia é como se fosse uma brasa no coração de cada um e virou Brasil. E o Brasil é um país maravilhoso porque você anda na rua e você fala: paz do Senhor, irmão, que são os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus. Verdade. Salve Maria, que são os congregados marianos. Que as rosas floresçam sobre a vossa cruz, que são os Rosa Cruzes. E assim, muitos, né? Você olha, não está assim, tá? Jesus Cristo é o Senhor. Depois, a glória de Deus. Quantas igrejas, quantas denominações tem o Brasil? Porque o coração dos brasileiros, apesar dos nomes diferentes, é um coração voltado para Deus, para o Senhor, para o Cristo. E saímos de lá, depois de um mês que saímos do hospital, estava acontecendo a primeira reunião do Projeto Universos naquela época, que depois virou Projeto Uniluz. E nós dizemos sempre no Projeto Uniluz que as religiões são como que franquias de alimentação de Papai do Céu para os seus filhos. E que quando nós estamos na praça de alimentação do shopping, nós vamos na franquia chinesa, na italiana, na da fazenda, e cada qual faz um prato, mas nós podemos sentar no centro da praça e comermos todos, fazendo um cultivo de solidariedade. E no Projeto Uniluz é muito bonito, porque cada vez que nós fazemos uma prévia, nós queremos um dia fazer o Fórum Mundial Universalista. Cada vez que fazemos uma prévia, nós reunimos protestantes, budistas, shintoístas, judeus, está entendendo? Hare Krishna, enfim,
de todas as tradições religiosas. Fraternidade Branca, os mestres ascensos, candomblé, umbanda, espiritismo. E terminamos com uma mesa redonda em que todo mundo está se congratulando e falando dos problemas da humanidade e unidos em benefício do próximo. Isso tem tudo a ver com a proposta da TV Mundi. Inclusive, os espíritos apertam a Berenice aqui. Não quer, deixaram claro para a Berenice, não quer rotulação exclusiva da TV Mundi. A TV Mundi será aberta para todos aqueles que têm compromisso com o bem. Eu tenho a impressão que o Cláudio José vai terminar te convidando, e ele e a Berenice, para você também ter um programa aqui, viu, Adão, na TV Mundi, porque é de pessoas como vocês que a turma aqui gosta. Bem, se for da vontade dele, né, como sempre nós nos conhece assim, se ele quiser, nós estamos aqui. Ai, beleza, que bom, né? Bom, vamos sortear aqui os bonequinhos aqui. Adão, tira daqui as perguntas, tá tudo aberto. Tira 3 aqui, fica 3 à vontade para a gente sortear o bonequinho. O anjinho do Cláudio José no final do programa, o anjinho do MSN, já tem um aqui. Quem é a pessoa? É a Soraya, lá da Itália. Como é que vamos fazer esse bonequinho chegar para a Soraya? O outro é do Gilson. De filho da comadre Zefa. E esse aqui, rapaz, caiu de novo a Soraya. Olha que coincidência. A Soraya fez 2 perguntas. Me dá um outro aqui. É do... Quem é? Jaquiel da Silva, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu quero pedir que as pessoas sorteadas que ganharam o bonequinho do MSN passe de novo um e-mail para cá, o telefone aqui para a TV Mundi, para dar os seus endereços para a TV Mundi poder botar no correio uma sugestão, Alamar. Esses irmãos que estão no exterior, tem parentes aqui. Pedi para a moça da Itália para ela passar um e-mail dizendo a quem entregar aqui no Brasil. Algum parente seu, viu, Soraya? Você que está na Itália, para a gente entregar aqui, porque pode ser. A TV Mundi manda pelo correio. E tem muita gente também solidária às casas André Luiz aqui, viu, Adão? Porque não deu tempo para eu ler aqui, mas a gente vai fazer o possível para tentar ler em outros programas e pretendemos trazer o Adão mais vezes aqui em nosso programa. Adão, a produção está pedindo os seus contatos. Como é que as pessoas fazem para falar contigo? O e-mail, o telefone... Se quiser telefonar, é 9941-2306. São Paulo, 011. 9941-2306. E o e-mail é PSY, P de pato, S de sapato, Y, ADV. A de Adão, D de dado, V de vida. Psicologia e advocacia. nonato@uol.com.br. psiadvnonato@uol.com.br. Pois é, Nonato, mas é que a gente ainda tem um tempinho. Bom, as Casas André Luiz tem coloca o 0800 aí para dar apoio para as Casas André Luiz, gente. Tá aí, 0800 97 95 011. Vamos apoiar essa respeitável e maravilhosa instituição que tem uma história de vida, de apoio às necessidades dadas aqui. Meu abraço carinhoso e minha solidariedade a meu querido amigo compadre Onofre Astínfero, o grande presidente, né, da Fundação, né, da Fundação André Luiz, né? Maravilha aqui. Nivaldo de Vazante, Minas Gerais, diz: estamos solidários com as Casas André Luiz, e pergunta até: pessoa com doença de esquizofrenia, depois de tratada, estabilizada, pode frequentar a sessão mediúnica? Tem algum inconveniente? Ainda dá para responder essa pergunta, Adão, que a gente ainda tem 6 minutos, né? Pode e deve, mas sessão mediúnica de alguém que tenha responsabilidade. Porque, via de regra, a esquizofrenia afeta uma pessoa que tem uma sensibilidade, que as suas ondas cerebrais funcionam numa frequência em que ela tem um desafio de ter muito mais controle do que os outros. Simplesmente isso. Que bom, né? Se de repente você consegue desenvolver a sua mediunidade e ter absoluto controle sobre ela, o que vai acontecer é que você fica uma pessoa diferenciada. Mas aí você pode verificar se você fica superior ou inferior aos seus semelhantes. Mas pode sim. Beleza. Adão, já que é no finalzinho, eu não gosto muito de pedir para que responda rápido, não, porque o palestrante tem que responder. Olha aqui, Adão, bem rapidinho. Parabéns pelo excelente programa de hoje com essa pessoa ilustre em conhecimento que é o Adão Nonato. Um abraço a todos. Repasso a pergunta formulada agorinha por a Dani Costa, de São Carlos, São Paulo.
que é membro da Rede Amigo Espírito e gostaria das considerações do nosso amigo Adão. Emmanuel diz que a criança excepcional é um suicida reencarnado. Pergunta, em todos os casos seria assim? Ou o espírito poderia ser um espírito evoluído em missão? Não, não é necessário a criança excepcional que ela seja um espírito suicida reencarnado. Nós tivemos o caso de uma criança excepcional, nasceu, não conseguiu falar no hospital, ficou 14 dias no hospital. Nesses 14 dias, a família inteira se voltou para o espiritismo. Depois ela voltou para o plano espiritual sem dizer um ai aqui. Era um espírito superior que tinha por missão unir aquela família. Bom, estamos chegando já no final, 5h30 já. Bom, então estamos encerrando o nosso programa. Logo mais vamos transmitir lá diretamente do Serginho Felipe. Agradeço ao carinho de vocês, telespectadores da TV Mundi, e também o pessoal telespectador da TV SEI, por esse amor, por esse carinho. Semana que vem estaremos aqui com um grande outro entrevistado. E o Adão, eu tenho certeza, ele não é convidado a voltar aqui, não. Ele é intimado a voltar aqui outras vezes. O seu abraço, Adão, final para o nosso telespectador. Antes do telespectador, para o Alamar. Sim, Senhor. Paz e luz no seu coração. Obrigado, beijão, amigos. Até semana que vem com mais um Simples Expressão. Beijo de outro gordo aqui. Tchau.